Olá, estamos começando mais um episódio do programa Entrevista-se. Comigo continua aqui o Rodrigo Lima, vocalista da banda Dead Fish, vegano e agora empresário vegano também, né? Tá abrindo um empório vegano em São Paulo e é o Empório Veganza, cuja franquia é do Thiago Pimentel, que vem lá do Espírito Santo, né? Começou em Vitória esse empório. E o Dr. Eric Slivich, eu nunca vou acertar a pronúncia. Slivich. No próximo vai. Que é um médico nutrólogo conhecido também, um ícone na nutrição vegetariana. E a gente vai falar hoje, inclusive, já falando sobre nutrição, da vitamina B12. Então você que estava esperando aí que a gente falasse sobre isso, hoje chegou o dia. Para começar, eu vou perguntar o seguinte: o que é, de onde vem e para que serve a vitamina B12? Mas eu não vou perguntar para o Dr. Eric de cara. Eu quero saber se vocês sabem isso. O que é a B12, para que serve a B12 e de onde vem? Que aí depois o Dr. Eric esclarece para a gente. Rodrigo. Eu faço a mínima ideia. Você não sabe o que é, nem para que serve, nem de onde vem? Não, eu sei que ela serve para manter tônus e estrutura óssea em algum aspecto, não sei. Mas mais que isso, não. Tá. Eu tomo porque sabe o que precisa. Me recomendam porque eu preciso. Thiago. A gente sugere a B12, assim, em termos de suplementação, né? Com relação aos glóbulos vermelhos, né? E basicamente a B12 ela é de origem animal, né? Ela tem em grandes quantidades na carne vermelha, nos laticínios, né? De certa forma. E nos tornando veganos, vegetarianos... Não, vegetariano não. Mas os veganos em si, a essência da suplementação da B12 se dá por conta da exclusão, né, de fogueira, né? Das fontes de origem animal. Joguei na fogueira. Não, legal. eu já digo que não sei, porque... Já tem umas coisas aqui para falar sobre. Dr. Eric, especialista em nutrição vegetariana e fala bastante sobre B12, o pessoal quer saber, isso que eles falaram faz sentido? Em parte sim, até na parte óssea tem algumas correlações, mas não é o ponto que a gente observa mais de função primordial dela, né? A vitamina B12, assim como outras vitaminas, são substâncias essenciais para o nosso corpo. Essencial quer dizer que a gente precisa ingerir, se a gente não ingerir, a gente tem uma deficiência decorrente dessa falta de ingestão, né? Da mesma forma que tem aminoácidos essenciais e não essenciais. Os não essenciais são tão importantes quanto os essenciais, só que os não essenciais a gente produz, né? Então, as vitaminas, minerais, a gente tem que colocar de fora que nós não temos habilidade de produzir. A B12 tem até um parênteses sobre essa produção que a gente pode falar um pouco mais daqui a pouco, mas pra gente não atropelar a sua pergunta, né? Então, a vitamina B12 é uma vitamina do complexo B. Tem B1, B2, B3, você viu que não tem B4, né? Tem B5, B6. Eu sempre notei isso, não sei porquê. Elas foram descobertas numa certa ordem cronológica. E depois de um tempo, a B4, por exemplo, chamava adenina. E viram que era uma substância que não era uma vitamina. Então tiraram do alfabeto e não colocaram nenhuma no lugar. Então a gente vê que tem algumas falhas nessa sequência, né? O nome técnico dela é cobalamina. E tem formas diferentes dessa cobalamina. A gente vai ver nos suplementos, tem cianocobalamina, tem metilcobalamina, né? Que são formas diferentes, algumas ativas, outras que o corpo tem que ativar. Mas é uma vitamina que é produzida por bactérias. Então, os animais eles obtêm principalmente por ação bacteriana. Então, uma vaca, por exemplo, com várias câmaras gástricas, com aquela imensa produção que ela tem as bactérias produzem em grande quantidade, ela absorve essa vitamina e ela vai estar presente, então, nos músculos, na carne e nas secreções todas do animal. Então, para leite, né, principalmente formando queijo. Tá, que nem o Thiago falou, ele fez uma afirmação assim, a vitamina B12 é de origem animal. Ela não era, na verdade. Não é de origem animal. Ela é de origem bacteriana. E tem nos produtos de origem animal. Isso é legal. Só para ficar claro, para argumentar, né? Tanto é que hoje o que a gente usa de suplemento ou alimento fortificado, ela é de síntese bacteriana. Então é um produto que um vegano pode usar sem nenhum problema. Ou seja, ela é sintetizada em laboratório por bactérias, né? Exato. É in vitro isso? É em placas de laboratório, né? Entendi. E para que ela serve, Dr. Eric? Por que ela é importante? Duas funções que são muito importantes. Né? Na verdade, se a gente for ver na bioquímica da vitamina B12, ela faz parte só de 2 reações químicas no corpo. Só de 2. Nossa. Só que essas 2, se a gente travar, a gente causa uma bagunça no corpo inteiro. Porque uma delas é necessária para produzir mais 100 reações químicas. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia. O ponto principal que ela mexe é no sistema nervoso
E, em segundo lugar, na parte hematológica, na formação das células vermelhas. Só que como as células vermelhas são prioridade para o nosso corpo, porque elas transportam oxigênio. 5 minutos sem respirar a gente morre, né? Então a produção de células vermelhas para a gente é uma das prioridades que o corpo tem, em várias condições fisiológicas. Então o corpo ele começa a ter a carência de B12 manifestando a parte neurológica. Então os sintomas mais precoces na falta de B12 não é ligado à anemia e à formação de células vermelhas, mas sim a parte neurológica, que a gente vai ter alteração de concentração, memória, atenção. Muitas pessoas cruzam as pernas, rapidamente começam a formigar. A pessoa às vezes faz yoga, está acostumado já a ter toda uma parte pélvica de perna já treinada para ficar muito tempo sentado, e às vezes 5, 10 minutos está formigando. São sintomas bem sugestivos. E quando a gente Rodrigo está passando mal aqui. Vai para a enfermaria. E quando ela vai progredindo, ela vai alterar toda a parte cognitiva de forma mais profunda. Tem gente que pode até entrar em coma. Nossa. E os primeiros estudos sobre vitamina B12, né, que a gente viu, existe uma doença onde a pessoa não absorve a vitamina B12. Então dá uma anemia, né, que chama anemia perniciosa, porque o corpo destrói um fator que o estômago produz que é importante para absorver essa vitamina. E a descoberta dessa condição era fatal em 3 a 5 anos, a pessoa morria, né, por falta de vitamina B12. E demorava 3 a 5 anos? 3 a 5 anos Por que a partir tem do diagnóstico. esse... Teoricamente, a gente tem uma certa reserva dessa vitamina B12. Eu digo teoricamente porque a gente lê nos livros que essa reserva é de 3 a 5 anos. Tá. Então por isso que vem a ideia que a pessoa fala assim, mas eu me tornei vegano, eu vou esperar 3 a 5 anos para pensar em fazer reposição. Ouvi muito essa história. Isso não é verdade, porque eu posso depletar, acabar com o meu estoque em 6 meses. Se eu tiver com a B12 super alta no exame de sangue, né, e eu tirar todas as minhas fontes, em 6 meses eu posso acabar com ela. Né? Então surgiu muito dessa visão dessa doença no passado. Tá. Né? Então a partir daí que foi estudada mais essa doença, sintetizada a vitamina B12 em laboratório, e essa doença fatal hoje é facilmente tratada com a reposição de vitamina B12. Isso não tem nada a ver com dieta vegetariana. Tá? É só a história da B12 mesmo. É uma condição que a gente chama de doença autoimune, porque o nosso sistema imunológico ele aprendeu a reconhecer dentro do nosso corpo o que é nosso e o que não é. Então ele está andando dentro da gente e fala assim, olha, isso aqui é o meu estômago, vou deixar ele aí. Isso aqui é minha tireoide, eu vou deixar ela aí. Na doença autoimune, o sistema imunológico não reconhece alguns órgãos e tecidos. Ele fala, não, isso aqui está estranho. E começa a atacar a tireoide, ela começa a atacar o estômago. E quando ela ataca o estômago, pode destruir essa substância que produz, que é importante para a gente absorver a vitamina B12. E qual que é essa substância, só para recapitular? Chama fator intrínseco. O nome da substância é fator intrínseco? Porque na verdade é interessante, né? Você fala, bom, fator intrínseco deve ter um fator extrínseco, né? E tem, é a vitamina B12. Ela é fator que vem de fora e se junta com o fator que vem de dentro. O nome me parece o nome de uma categoria de alguma coisa, tipo os fatores intrínsecos, mas não é uma coisa só. Não, é uma coisa só. Só existe um no corpo. Ele vai dar as mãos para a vitamina B12 para a gente absorver no intestino. E isso a gente já tem naturalmente, esse fator intrínseco? A gente produz naturalmente, como o ácido gástrico que a gente produz também no fator intrínseco. E quem que produz agora? São as células do estômago mesmo. Ah, tá, são células, não é uma glândula específica ou coisa assim. É que no estômago a gente tem várias células glandulares que vão produzindo secreções e essa substância. Bacana. E, doutor Eric, uma questão assim que eu sei que quem está vendo está na dúvida, quer saber, que eu acho que não tem uma resposta só, mas eu preciso fazer a pergunta, que qual é a recomendação diária ou mensal ou semanal da vitamina B12? Essa pergunta é bem complexa, né? O que acontece? Os estudos com relação à quantidade diária de ingestão de vitamina B12, principalmente para crianças, elas foram feitos muito com populações vegetarianas, né? Vendo o que acontecia com os níveis mais baixos. E todas as faixas que a gente vê para identificar que quantidade eu devo tomar ou não, estão ligadas ao estágio final da deficiência de vitamina B12. Ou seja, já passou da parte neurológica, está na parte hematológica também, com anemia. Né? Então, as doses recomendadas para crianças, elas funcionam bem. Então, se a gente seguir aquela recomendação de tabela que a gente tem para crianças pequenas, geralmente vai bem. Para adulto, isso se perde completamente. Então, se a gente for ter uma ideia, né, a recomendação diária de ingestão para um adulto é de 2,4 microgramas de vitamina B12 por dia. Uma dieta com muita carne, queijo, laticínios, ela vai fornecer talvez no máximo 10 microgramas. Tem pessoas que para a gente manter um bom nível de B12, a gente precisa usar 500 microgramas por dia, 1.000, 1.500, 2.000. Então depende muito de Mas como é que esse disparate é grande, então. Na verdade, a recomendação da literatura é 2,4. Uma dieta com microgramas. Uma dieta com carne e tudo mais. 7 a 10. De 7 a 10 microgramas. Bom, é bem mais do que isso aqui, mas também
Mas você disse que tem pessoas que precisam de 500. É comum isso? A pessoa precisar de 500, 1.000 por comum. dia? Tem algumas possíveis explicações para isso, né? Porque a gente aprendeu na nutrição uma coisa que é meio errada. A gente acha que se a gente comer direitinho aquele nutriente, a gente vai estar bem nutrido desse nutriente. Isso nem sempre é verdade. Exemplo do ferro. Eu posso comer muito ferro, tenho perda de sangue, eu perco mais do que eu consigo colocar para dentro. A menstruação feminina, né? É um a gente exemplo. vê que é um exemplo. E a B12, ela tem uma demanda muito grande para a parte do metabolismo cerebral. Tudo que demanda concentração, memória, atenção, produção de neurotransmissores, a B12 está envolvida. Então, é muito possível que com essa demanda intelectual que a gente tem hoje, a gente está o dia inteiro, computador, foco, concentração, que exista um gasto maior. A gente vê pessoas em situação de estresse tomando suplemento na mesma dose que a B12 cai, então parece que tem um gasto maior pelo intelecto. Mas tem uma outra condição da B12 que a gente tem uma explicação até, acho até mais razoável, e que é o seguinte, embaixo do fígado tem a vesícula. A gente guarda muita vitamina B12 no fígado. Quem não tem a vesícula, que sempre perguntam isso, né? Tem canaizinhos que vão fazer essa função de escoamento do conteúdo do fígado para o intestino. Então a gente joga a B12 no intestino e o intestino puxa de volta para o sangue. Então a gente tem uma reciclagem diária de vitamina B12. É um ciclo que vai do intestino para o fígado. Entre o intestino e isso só quem não tem a vesícula, é isso? Todo mundo. Ah, não, todo mundo. Todo mundo, com ou sem vesícula. Então essa reciclagem, só para a gente ter uma ideia, a vesícula pode jogar por dia no intestino até 10 microgramas de vitamina B12. Se a gente é eficiente na reciclagem, a gente puxa de volta para o sangue. Se a gente não é eficiente, a gente joga para as fezes. Então a pessoa pode jogar 10 microgramas todos os dias de B12 para as fezes, sem conseguir absorver direito. Entendi. Isso é uma questão que eu queria levantar também. É possível uma pessoa que se torne vegana, ela não suplementar, simplesmente não suplementar a B12 e ficar bem pro resto da vida? É possível isso? É possível. Existe uma queda que a gente vai vendo com o passar do tempo, mas isso vai depender também muito da necessidade dela em termos de uso intelectual, de outras funções que a B12 atua. Porque se, por exemplo, eu tenho uma função que eu não uso muito o intelecto, eu não vou sentir tanta falta de uma vitamina B12 num nível um pouco mais por baixo. Mas se eu uso muito intelecto e minha B12 começa a baixar, isso dá muito desconforto. Então isso depende muito da sua demanda metabólica. Entendi. E tem um sintoma que eu também li por aí, que é zumbido no ouvido. Tem a ver com sintoma de B12 ou não? Não é o mais comum, não. Mas existe alguma coisa na literatura ou só... Até existe relatos muito pontuais, mas a gente não consegue atribuir a falta de B12. Nutricionalmente eu pensaria mais no zinco. Ah, entendi. Então, só para recapitular, então, os sintomas principais, formigamento, questão de concentração, membros inferiores principalmente, né? Perda da própria percepção, a própria percepção da pessoa frente ao corpo, né? Percepção vibratória, tudo isso ela perde um pouquinho. Concentração, memória, atenção. É como uma pessoa abre a geladeira, né? O que eu vim pegar aqui mesmo? Né? Putz, isso está acontecendo comigo, doutor Eric. Eu estou me sentindo um retardado, assim, às vezes, cara. Porque eu sempre li muito, sempre vi muito filme e sempre decorei nomes. Nome de gente, nome de rua. E eu sempre fui bom em geografia, nome de rio. Cara, eu tenho esquecido, assim. Mas eu tenho achado um pré-Alzheimer, assim. E aí eu tomo uma bomba de B12. Assim. O Rodrigo falou no outro episódio que toma B12 no café da manhã, né? Como snack. Todo dia de manhã. Com água, joga uma B12 todo santo dia. É eficiente isso, doutor Ega? Eu não fui... Dependendo da dose que está usando, né? Geralmente 1.000 é uma dose muito boa. Para a maior parte das pessoas, ela mantém um nível bem satisfatório. Mas como é individual, né? Às vezes você precisa de menos, às vezes precisa de mais. Sim. Eu nunca fui um cara muito concentrado. Né? Nunca fui muito de ter essa capacidade de concentração e foco. Mas nesse último ano, talvez porque eu tenha me tornado pai também, parei de ler um pouco, parei de acordar mais à noite. Exatamente. Então eu tenho me sentido um pouco assim. Né? Aí por isso eu passei a tomar a B12 junto com as castanhas de manhã. Uma dificuldade que a gente tem às vezes da vitamina B12, né, nesse diagnóstico, só pelos sintomas, é porque você está com uma vida corrida, dormindo pouco, estressado, você tem alteração de memória, concentração e atenção. Então, não são pontos que a gente, às vezes, atribui diretamente à vitamina B12, né, até você descobrir que pode ser ela. E que exames que a pessoa precisa? Porque, infelizmente, os médicos não são todos os médicos que pedem exame de B12, né? Então, se um vegano for consultar um profissional de saúde que eventualmente não peça para saber como está a B12 dele, o que ele deve... será que ele deve falar para o médico, eu quero fazer exame disso e daquilo outro? Porque não é simplesmente da B12, eu fiquei sabendo, né? Não é só você chegar e falar, eu queria ver o exame da B12. Não tem ferritina, tem várias coisas que influenciam, não é isso? A gente tem um princípio assim dentro da área médica, nutricional de investigação, que eu vou procurar aquilo que eu estou atrás, né?
Então, se eu estou pensando que esse indivíduo, eu quero avaliar o ferro dele, eu vou pedir os exames de ferro, a B12. Então, o profissional que está atendendo, ele tem que estar querendo fazer um rastreamento também. É claro que se ele estiver com boa vontade, fala, poxa, um vegetariano, ele está me dizendo, eu vou estudar isso aqui, às vezes eu não sei que tem essa B12, ele vai atrás e ele pede, né? Então, eu acho que a medicina hoje a gente tem a parceria com a pessoa, né? E não é mais a questão do profissional de um lado e o paciente do outro como se fosse alguém que obedece. Hoje a gente tem uma integração de amizade, inclusive, nesse aspecto. Existe um kit de exames que pode se usar para a vitamina B12, mas o mais fácil, o mais simples é pensar em só a vitamina B12 no sangue. Tá. A gente sabe que quando a B12 vai ficando baixa, aumentam outras substâncias no sangue. Almocisteína, ácido metilmalônico. São exames que a gente pode acrescentar, mas se a gente quiser economizar, não tem um plano de saúde, eu quero ver um exame único, a vitamina B12 serve. A questão é que quando eu doso a vitamina B12 no sangue, ela tem uma faixa de referência que varia de laboratório, mas pode ser de 200 até 980, por exemplo. Essa faixa é muito ampla, né? E os estudos que correlacionaram a B12 com essas outras substâncias que aumentam quando faltam a B12, viram que nessa faixa de referência, a B12 tem que estar pelo menos acima de 490, para que a pessoa esteja totalmente segura da falta de B12, né? Em termos de estar bem de B12, e alguns estudos acima de 540. Então, resumidamente, é da média do exame para cima que seria um nível ótimo para a gente manter a vitamina B12. Isso para adultos, né? Imagino que para crianças. Para crianças também. Também esse mesmo nível? Também. Tá. A pessoa pode ter um nível abaixo desses 490 e não ter deficiência. Mas aí eu só vou ter certeza avaliando esses outros componentes. Entendi. E tem um outro elemento importante na avaliação da B12, porque assim, a vitamina B12 é transportada no sangue por transportadores. Transportador de B12, transportador de cobalamina é uma transcobalamina. Tem 3 transportadores. 2 desses transportadores transportam o que a gente chama de formas análogas. São formas que parecem a B12, mas elas não têm a função da B12. Que é aquela que fala que tem B12 em alga, não é um negócio desse? Exato. E um transportador transporta a B12 real. Quando você faz o exame de sangue, você dosa os 3 juntos. Então você pode estar quantificando um pouco de B12 que não é a forma ativa. Entendi. Então eu falo assim, poxa, mas eu estou com 400 de B12 no sangue, mas talvez 100 seja a forma ativa e o restante seja a forma que é inativa. E até eu queria que você falasse um pouco disso, que a gente ouve, tem B12 em cogumelo X, ou tem B12 em alga. Tem B12, doutor Érico, ou não? Tem? Tem. A questão é a seguinte, nos cogumelos, a quantidade que você precisaria para ter um mínimo de B12 é da ordem, se não me engano, mais ou menos 5 quilos por dia que você precisa utilizar. E cogumelo é leve, né? Então imagina exatamente o volume. De noite. Então assim, não... Suco de cogumelo. Apesar de ter, a gente não considera, né? As algas contêm, a nori e a clorela são algas com boa concentração, mas os estudos têm mostrado que quando a gente utiliza essas algas, tem parâmetros da vitamina B12 que não melhoram. Então no sangue ela até sobe, mas outros marcadores não melhoram. Então parece que em grande parte são formas análogas, são formas que não funcionam bem. Um estudo ou outro mostra que tem um pouco mais de forma ativa, mas parece que também a forma com que você vai tirar as algas, secar e processar, vai fazer com que permaneça mais ou menos vitamina B12 ativa. Então um pouco a gente sabe que tem, mas costuma ser muito pouco mesmo, que a gente acaba não confiando então para fazer manutenção, para suplementação. Você acha que na espirulina é possível que você consiga absorver uma quantidade considerável de B12? É que é possível absorver sim, agora a questão é quanto dessa B12 que você está absorvendo é a forma que é ativa mesmo que a gente vai precisar. Entendido. Que pode ser uma B12 que nem você falou, análoga, ou seja, que parece a que funciona, o corpo carrega, faz tudo, mas na hora de produzir o que precisa produzir, ela não funciona. Nisso, exato. Entendi, é para enganar mesmo, parece. Qual que é o... e uma pergunta interessante também que eu queria saber, nem sei se você sabe sobre isso, porque é uma coisa muito técnica, eu acho, de dentro do laboratório. Mas essas bactérias, porque assim, o povo fala, mas se só tem em produto de origem animal, aí o vegano suplementa, vem no laboratório. Mas e as bactérias que... De onde vem essas bactérias? É um tipo de bactéria específica que produz a B12 no laboratório? Eu não sei quantas cepas diferentes podem produzir isso, eu não sei realmente te dizer. Tá. Né? E de onde elas vêm? De onde... Não sei também de onde que eles... Tá. Se vai tirar do estômago do animal, se veio... Porque uma vez no laboratório eles conseguem multiplicar por anos, talvez décadas, né? Eu acho que não morre mais, você vai passando de geração para geração, né? Entendi. Então, não quer dizer que tenha um... Se um dia foi do estômago de um animal, não quer dizer que tem uma criação de animais para isso. Sim, né? não. É uma célula e vai multiplicando para sempre, praticamente. Né?
Então é um produto bem tranquilo de usar nesse sentido. Entendi. E outra questão também é que a gente fala sempre de B12 para adultos e crianças e tal, mas e para gestantes? Assim, a gente sabe que a gestante ela tem um cuidado especial com ferro e outros nutrientes, ácido fólico também, se eu não me engano. E a questão da B12 é importante, assim, dar uma atenção redobrada? Qual que é o problema que pode causar? Como é que funciona? Quando a mulher quer engravidar, geralmente o ginecologista obstetra já recomenda o ácido fólico, porque a gente sabe que baixos níveis de ácido fólico atrapalham a duplicação das células. Então, na hora da fecundação, é um momento de duplicação de células muito rápidas. Então, se tiver algum defeito na duplicação, se o defeito for muito grave, a criança pode se formar sem cérebro, muitas vezes tem um abortamento já no começo, ou ela pode ter um problema na coluna vertebral, que a gente chama de espinha bífida, e daí a criança pode nascer com paralisia das pernas, da bexiga, não tem controle, isso é irreversível, né? Então, a suplementação de ácido fólico é uma rotina para muitos obstetras e ginecologistas. É fundamental. Fundamental. E você, desculpa acordar, mas você falou para muitos, quer dizer que tem alguns ainda que não indicam a suplementação, será? Tem. Às vezes a gente vê alguns obstetras que falam assim, não, olha, eu acho que você está bem, dá para avaliar exame de sangue se a pessoa realmente está bem, só que tem algumas pegadinhas na avaliação do ácido fólico também. Então a pessoa tem que estar atenta a essas pegadinhas. Então, né? se tiver uma gestante assistindo, é legal insistir então para ter uma suplementação de ácido fólico? E a dose geralmente é uma dose baixinha. Antigamente se dava doses cavalares. Hoje não, a gente dá uma dose baixinha que costuma ser suficiente para... Né? Mas o mais interessante disso, associado com ácido fólico, é que a vitamina B12 tem a mesma função na formação da duplicação celular. Então tem estudos que mostram que a vitamina B12, aquela faixa de referência de 200 a 900, 980, quando ela está abaixo de 350, aumenta em mais de 3 vezes o risco de malformação fetal. Puxa vida. Só que a B12 não está no leque de prescrição, né, dos guidelines, né, das orientações para a ginecologia e obstetrícia. Né? Então é um cuidado sim que a gente deve ter. E a população onívora tem muita carência de vitamina B12. Isso que eu queria saber, porque dá a impressão que é só vegano. Eu estava pensando, será que a gente está fora da natureza? Assim? Será que a gente outro ponto também, né? Então, e é um dos pontos que a gente mais questiona lá no Veganza, inclusive falando sobre onívoros com deficiência em B12. Porque sempre é uma questão filosófica que a gente já pode abordar só finalizar da gestação, senão a gente vai fugir dela. Tem muita coisa para falar sobre B12. Muito importante da B12 é que ela é que faz com que o ácido fólico do sangue possa ficar dentro da célula, que é onde ele é necessário. Então, na falta de B12, o ácido fólico escapa da célula e vai para o sangue. Então, na falta de B12, o ácido fólico sobe no sangue. Não quer dizer que você tem um nível bom. E ele não é usado, ele fica circulando. Não é usado efetivamente. Entendi. Então, os dois têm que trabalhar um certo sinergismo. E na gestação é interessante porque a natureza protege muito o bebê. O sangue da mãe e o sangue do bebê eles não se misturam. Né? Só que vai passando nutriente de um vaso para o outro. O feto, o bebê, tem a capacidade de captar o dobro de B12 do que a mãe. Então, se a mãe tem 500 de B12 no sangue, o bebê vai ter 1000. É uma forma da natureza já proteger o bebê de deficiências que a mãe possa ter. Legal. Tanto é que as deficiências que a gente vê de B12 em crianças, onde a mãe é deficiente, acontece principalmente depois de 3 a 4 meses de vida, que é o tempo que aquilo que estava circulante foi gasto. Sim. Então, é interessante essa correlação. E o ferro gasta muito na gestação. A mulher aumenta o volume de sangue dela nos 3 primeiros meses em 20%. É como se ela fizesse 2 doações de sangue em termos de quantidade de ferro, sangue que ela vai produzir. Final de gestação, sangue para o bebê, ela que ofereceu ferro. Massa muscular do bebê, ela ofereceu ferro. A placenta se enche de sangue. Perda de sangue no parto. Então a quantidade de ferro que a mulher gasta na gestação é um absurdo. Então a mulher que já entra na gestação com um estoque de ferro baixo, ela é uma séria candidata a ter anemia ou ter que fazer uma suplementação muito intensiva nesse período. Entendi. Então é legal até se a pessoa pretende engravidar, né? Se conseguir fazer essa programação. Sim. Bom, em todas as fases, consultar um médico, um nutrólogo ou um nutricionista é importante, mas essa parte especialmente... Isso não é só para vegetarianos não, isso aí é para a população onívora. Isso que eu queria saber, qual que é quem come carne, ovos e leite, tem uma prevalência de deficiência de B12 também? É equivalente ou o vegano equivalente. tem? Teoricamente o vegano é um pouquinho a mais só, talvez 10% a mais. Por que eu digo talvez? Porque os estudos eles são muito difíceis na avaliação da deficiência. O que eles consideram? Faixa de normalidade, B12, 200 a 980. Os estudos geralmente consideram deficiência quando está abaixo de 200. Só que a gente já sabe que muitas pessoas com níveis abaixo de 350, de 490 já estão com deficiência. Então se a gente estabelece essa linha de corte aqui para baixo, a gente vai ter uma deficiência de vitamina B12 na população brasileira em torno de 10%, 15%. Se eu levo esse nível para 350, 490, já passa para 50% da população brasileira que tem carência de vitamina B12 comendo carne.
Caramba. Vegetarianos vai estar em torno de 40% a 60%. Porque a maioria dos vegetarianos se preocupa com a B12. Quem come carne não sabe nem que existe normalmente, né? Mas mesmo vegetarianos que não suplementam, a gente tem visto que o nível é mais baixo do que os onívoros, mas não está no nível excelente também de manutenção. Ah, entendi. E outra questão, a gente falou da gestante, e quando a criança nasce, o bebezinho, ele tem uma suplementação específica também? É via oral? Como que funciona? Eu não uso mais via injetável de vitamina B12. Ah, não? Eu só uso via oral. São raras situações onde a gente usa via injetável, porque a via oral com dose alta, ela entra do intestino para o sangue na estupidez. Ela passa a barreira, ela entra. Mesmo se eu não tiver como absorver porque eu não tenho estômago, ou porque eu não tenho o fator que absorve que o estômago produz. A gente consegue. Fator intrínseco, né? Fator intrínseco. Falando em estômago, os bariátricos também eles têm necessidade, né, de suplementar a B12. Exatamente, por conta desse trânsito que foi alterado. O estômago ele foi cortado parcialmente ou totalmente, a B12 passa reto, não tem o fator intrínseco. Isso. Então, em dose baixa, eu preciso desse fator intrínseco para ser absorvido. Então, se eu não tenho, eu vou ter problema. Mas quando eu dou uma dose alta de B12, 500, 1000 microgramas, ela entra no sangue mesmo sem fator intrínseco. Então, doses acima de 1000 microgramas, elas vão entrar mesmo que a pessoa não tenha estômago. Então, a gente consegue fazer essa reposição com essa forma tranquilamente. Tá. Agora, a criança, ela tem um aspecto interessante que ela responde com dose baixa. Por via oral, a gotinha que você faça ali, a gente geralmente faz manipulação em gotas. Com as doses preconizadas baixinhas, a criança vai bem. Importante que a mãe tenha um nível bom de B12, porque o leite materno vai estar rico, também vai passar. Então, nos 6 meses de vida, se a criança está sendo amamentada, a B12 já está sendo ofertada por conta do leite materno. Então, é importante a mãe ter um nível bom. Poxa, mas a mãe não consegue amamentar, está dando uma fórmula infantil. Essas fórmulas têm vitamina B12 também. Então, geralmente, até 6 meses de idade, a gente não tem uma grande preocupação se a mãe tem um bom nível de B12. A partir daí que a gente começa a pensar em utilizar algo para a criança. E a criança, você falou que tem gotinhas, né? Não precisa ser comprimido necessariamente. Não, tudo gotinha. O comprimido vai engasgar, né? Então a gente faz em gota mesmo. E o excesso da vitamina B12, ele é prejudicial? Ele tem algum risco? Ele pode trazer alguma deficiência de absorção de outro nutriente? Não. Os estudos com doses altas mostram que não tem nenhum efeito colateral, a não ser algumas pessoas que têm mais tendência a ter acne ou espinha. Ah, tá. Então, algumas pessoas elas usam uma dose alta, enche de acne, e daí às vezes é um desafio pra gente, porque o que eu tenho observado, observação minha, né, não está nos artigos científicos, é que essas pessoas que geralmente têm mais espinha ou mais acne, elas ficam bem com doses menores. Então, às vezes, um parente que precisaria, por exemplo, 1.500 microgramas por dia para manter um nível bom, essa pessoa com 500, às vezes ela fica com o mesmo nível. Né? Mas aí a gente tem que usar de outros métodos para conseguir fazer esse tratamento. Entendi. E a adolescente deve entrar muito nessa observação, né? Que tem mais espinha ou não tem a ver com a idade? Daí? É que na adolescência, geralmente, as espinhas têm um fator hormonal mais forte, então nem sempre é isso que acontece. Entendi. Mas a gente vê, às vezes, a mulher que toma pílula anticoncepcional, a B12 entra, não dá problema nenhum. Agora, aquela mulher que não toma pílula, tem aquela pele mais delicada, mais branquinha, você já fica meio... É mesmo? Já vai com um pouco mais de cuidado. Entendi. Com a prática, só de olhar, a gente já tem uma ideia, né, de quem vai ter mais risco ou não. E, Thiago, você suplementa B12? Suplemento. Quanto você usa? 500. Por dia? 500 microgramas. Todo dia você toma uma... Tomo. É o que? Drágio? O que você usa? Sim, cápsulas. Tomo B12 e suplemento com outras coisas o também. Rodrigo todo dia toma 1000, é isso? Resumindo. Todo dia. Pra não ter dúvida, 1000 todo Sapatada, dia. já blau. Porta na... Como é que é? Chute na porta, soco na cara já. Então, eu acho que a gente tem muita coisa. Vocês têm alguma dúvida a acrescentar, que de repente vocês queriam falar ali e o assunto não deixou? Aprenderam bastante era essa sobre coisa isso? de estar fora da natureza mesmo. Se existe alguma possibilidade É interessante de não existir essa necessidade, porque eu não tomo remédio de nada, nem remédio para dor de cabeça. Acho que tem que ser assim. Se os veganos precisam tomar B12, então quer dizer que a dieta não é saudável, é isso? Não é ideal? É mais ou menos isso que era a pergunta. Então, essa é uma ideia que muitas pessoas têm. Mas se a gente for olhar pelo outro lado, né, dentro de uma própria dieta onívora, nosso sal é iodado. Então, populações que estão mais afastadas do mar, região que tem carência de iodo, montanha, então a gente não poderia viver nesses lugares também se fosse pensar que vai fugir da natureza. As nossas farinhas são fortificadas com ferro e com ácido fólico. Essa recomendação é para a população onívora, não foi baseada em população vegetariana. Né? Então a gente encontra essas recomendações de uso de alguns nutrientes específicos em várias fases da vida, seja na gestação, na infância, inclusive para onívoros. Né? Então se a gente fosse pensar hoje, se nossa farinha fosse fortificada pensando nos vegetarianos,
talvez fosse ferro com a vitamina B12, não ferro com ácido fólico. Sim. Né? E se a gente for pensar pelo outro aspecto de vida ao natural, a gente tem uma vida hoje totalmente sedentária, né? E cientificizada, digamos assim, né? Artificial mesmo. Né? A gente tem luz para ficar até de madrugada, se a gente quiser, com o cérebro recebendo luminosidade. Antigamente, final da tarde, acabou, no máximo era fogueira, e a gente tinha um descanso cerebral diferente. Né? A gente tem toda uma demanda hoje de corpo, de intelecto, que não é a demanda ancestral. Né? Então, existe uma transformação de forma de viver que alguns nutrientes e algumas condições vão ser alteradas. É como essa condição hoje que a gente tem de industrialização, né? A gente está com alimentos de baixíssima qualidade nutricional, aumentando cada vez mais o consumo, e as pessoas naquela questão de trabalho sem parar, de não ter satisfação, prazer com o que estão fazendo, estão acabando com a vida, e isso não é nada natural também, né? Sim. Buscando a praticidade, né, na hora de se alimentar, de certa forma. E ver agora, Fábio, uma outra pergunta que as pessoas geralmente fazem. Legal. É a questão da produção intestinal de B12. Que o corpo produz, né? Eu ouvi dizer isso. Né? Então, o nosso intestino grosso, ele é cheio de bactérias. Você fala, poxa, mas se bactéria produz B12, né, vou produzir no intestino grosso. De fato, a gente produz B12. Só que o local de absorção é antes do intestino grosso, que é o intestino delgado, no final do intestino delgado. Tem estudos que tentaram otimizar essa produção de vitamina B12 no intestino para saber se ia melhorar no sangue. Fizeram um estudo, inclusive, com crudivoristas, que teoricamente é quem mais usa fibra, quem mais tem uma flora intestinal saudável. Sim. E dosaram a B12 antes e depois de oferecer mais pré-bióticos e probióticos. Para quem não sabe, né? Eu não sei. Por exemplo. Probióticos. O probiótico é uma bactéria boa que vai colonizar nosso intestino, que ela vai poder ser ingerida, o nosso estômago não vai matar com o ácido que ele tem, ela vai chegar no intestino e vai colonizar. Então a pessoa usa muito para quando faz um tratamento com antibiótico, tem alguns problemas que ela quer ajustar a flora, né? Então o probiótico, essas pessoas ingerindo essas bactérias para otimizar essa produção, não teve aumento de vitamina B12 significativo no sangue. E além disso, você pode usar a comida dessa bactéria, que é um pré-biótico. Né? Inulina, fósforo, são substâncias que você vai alimentar essas bactérias. Aliás, é interessante, né? Porque se a pessoa tem uma alimentação ruim, sem fibra, tudo refinado, né? Tudo artificial, ela usa um probiótico, uma bactéria, ela vai matar de fome a bactéria depois, né? Porque a comida dessa bactéria é o alimento natural, é a fibra que está chegando no vegetal. Então, oferecendo a comida da bactéria também, não houve um aumento expressivo de produção de vitamina B12. Então, a gente acaba não considerando que a flora intestinal vai fornecer uma quantidade boa de B12. Ela fornece vitamina K, fornece outras substâncias, mas a B12 a gente não vê assim, de forma significativa. E essas outras vitaminas o corpo consegue absorver lá no fim do trato consegue. Intestinal? Só a B12 que ele não consegue? É que a B12 tem essa ligação com esse fator intrínseco, né? Ah, tá. E o local que o fator intrínseco vai se ligar é no intestino delgado. Entendi. E as outras vitaminas são mais hidrossolúveis, elas conseguem ultrapassar a membrana, né, a barreira intestinal com um pouco mais de facilidade. Entendi. Então, e para quem quiser saber mais sobre a vitamina B12, o Dr. Eric tem um canal no YouTube, aqui no YouTube também, Tenho. que é o Alimentação Sem Carne mesmo, o nome do Isso, canal, Alimentação né? Sem Carne, então assim, Dr. Eric Slivit. E eu tenho uma plataforma de cursos, que eu tenho um curso para profissionais de saúde. Esse curso tem 22 aulas, são 9 horas de duração, e tem uma revisão dos últimos 100 artigos publicados que eu usei para montar essa aula. Só sobre B12? Só sobre B12. Quantas horas? 9 horas. 9 horas só sobre B12, importante. Tem tudo que você imaginar ali. Nutricionista, médico que de repente quer saber mais, se aprofundar. Sim. E para quem não é profissional da saúde, tem o canal que fala geral, Tem. né, de vários aspectos da alimentação. Tem. E eventualmente quem quer se consultar com você, como é que faz? Você atende em São Paulo só? Eu atendo em São Paulo. Tá. É só procurar na internet ou no site que é Alimentação Sem Carne, Alimentação tem Sem informações Carne. lá. Tá. Eu vou colocar na descrição do vídeo. Então, mas é alimentaçãosemcarne.com.br, facinho. Entra lá que tem o telefone do consultório, né? E tudo mais. Então, depois dessa aula sobre B12, que eu acho que ainda sempre fica uma dúvida ou outra, mas eu acho que deu pra gente ter uma boa ideia aqui, né? A gente falou aqui que tem, né, o doutor confirmou que tem B12 no cogumelo, mas se a pessoa come cogumelo, resumindo, não dá para confiar, né, doutor? Não dá para confiar. Porque você não vai comer 5 quilos de cogumelo num dia, né? Isso, mesmo que você conseguisse em um dia, não é, a gente não faz isso normalmente, né? A única forma, então, de confiar mesmo que o vegano vai ter B12 e vai ser saudável é a suplementação hoje em dia? É, o alimento fortificado ou suplemento. Tá. Uma coisa importante para pensar é o seguinte, você fala, mas que dose que eu vou usar de suplemento? Se uma dieta com carne, ovos e laticínios vai oferecer no máximo 10 microgramas, se você está usando um suplemento de 10 microgramas, dosou seu exame de sangue e está com deficiência de B12, você teria comendo carne também.
Correto. O que é muito comum. Às vezes eu recebo muitas pessoas no consultório, eu estou suplementando a B12. Quanto? 10, 15 microgramas. E está com nível baixo. Sim. Então, assim, a gente vai ver que se fosse o nível, vai estar do mesmo jeito. Esses alimentos fortificados, até já aproveitando um pouquinho mais, você fala, por exemplo, um leite de soja fortificado ou alguma coisa assim, mas a fortificação no Brasil, o máximo que você pode colocar é 2,4 microgramas, não é isso? Por lei. É tudo por porção, né? Então uma porção vai ter aquela quantidade máxima que é permitida por lei. Porque você lê no rótulo que é 100% as recomendações diárias de B12, mas às vezes aquilo não é suficiente, né? Esse 100% é esses 2,4, né? Exato, que às vezes quase sempre não é suficiente, não é isso? Exato. Então, mesmo o alimento fortificado, a pessoa precisa prestar atenção, medir a B12, né? Não é porque você toma um leite de soja fortificado que... Sim. Né? Não Aliás, é garantido, né? a tendência é até ter problema se ela não suplementa, não é isso? É que assim, como a prevalência é muito parecida em onívoros também, eu diria que os dois têm que fazer essa avaliação. Tá. Né? Mas assim, o problema é você estar tomando algo que tem uma dose baixa e você achar que está tudo certo, né? Tá, Mesmo que esteja tomando, é legal sempre medir e tudo mais. E são complementações, né? Porque basicamente se você suplementa, por exemplo, se você toma um suplemento à base de arroz e ervilha que é fortificado com B12, você vai estar complementando. Né? Claro. E no final das contas, eu acho que não quer demais. Se de manhã você tomou um leite fortificado com 2,4 microgramas, aí à tarde você consumiu um shake com um suplemento desse com mais 2,4, isso. Já são 4,8. Aí suplementou com 500. Mas mesmo assim demora, né, para você conseguir alguma coisa relevante, né? Sim. Então tá bom, depois dessa aula de B12 aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E na semana que vem a gente vai falar também sobre outros assuntos, vai tirar mais dúvidas sobre saúde, vai conversar mais com o Rodrigo, com o Thiago, que assim como eu hoje ficaram quase na plateia aqui, né, aprendendo com o Dr. Eric. Deixa aí seu comentário, você suplementa B12? Você é vegetariano, vegano, ou de repente você come carne e outros produtos de origem animal? Já pensou na B12? Pensa na B12, especialmente se você for gestante. Então é isso, semana que vem estaremos aqui de novo, terça-feira, 11 da manhã. Um abraço, tchau.